Esta aula é para dar uma noção inicial básica para quem não tem conhecimento sobre o conceito de redes neurais artificiais. Supomos que você está interessado em prever a temperatura do dia que você quer saber se vai fazer frio ou calor, se precisará sair de casa de blusão ou roupa comum. Obviamente, quanto mais informações você tiver, muito melhor. Por exemplo, você pode considerar a época do ano, você pode considerar a direção do vento, o nível de poluição, o horário que você está capturando a informação, entre muitas outras. Essas informações podem ser de diversas fontes. Algumas dessas informações são mais assertivas, tipo o horário, claro, outras menos, do tipo o número de habitantes de uma cidade e a hora do dia atual. Mas supomos que tudo que você tem é apenas uma média das temperaturas em alguns momentos de dias anteriores. Você então teve a ideia de construir uma função que, dada a hora do dia, vamos chamá-la de H, essa função retorna, por exemplo, a temperatura daquela hora. A gente chama essa função também de f de h. Então vamos formalizar mais esse problema. Aí você pensa em construir um gráfico a partir dos pontos, que são as horas do dia, os pontos que você tem a temperatura. No caso aqui você está vendo às 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia. E foram essas temperaturas únicas que você calculou aqui com esses pontos azuis aqui. Esse gráfico aqui, ligando esses pontos, foi apenas artificial. Mas quais os parâmetros dessa função? Vocês notem que é uma função que ela varia. Ela não tem um padrão correto. A única coisa que dá para perceber é que ela vai aumentando à medida que a hora do dia aumenta. Então, decide simplificar. Vamos simplificar e representar, ou vamos aproximar os dados que você capturou com as horas e as temperaturas por uma função afim. Vamos representar por uma função afim, ou uma função linear do tipo f de x igual a x mais b. Essa função ela está sendo representada aqui por essa linha pontilhada vermelha. Se a gente usar essa linha pontilhada vermelha para representar a função que a gente quer que, e dada a hora, você tem a temperatura, você vai ter um certo erro aqui, mas é aproximado. É algo que vai ser, algo que é rápido de se tomar. E essa função, quais são os parâmetros dessa função? Essa função ela pode ser representada dessas três formas. f de x igual a x mais b, onde eu tenho dois parâmetros. O x aqui, ele é a hora. Então, eu ficaria melhor representado como t igual a AH mais b, onde H é a hora e A é a tangente de inclinação da curva e B é a constante. Mas como achar os valores das constantes A e B? Considerando que eu tenho somente esses pontos em azul aqui, como eu acho então os parâmetros dessa função? Quais são as ideias para aproximar a curva do fenômeno? Uma ideia clássica é o conceito de regressão, mas no caso aqui pode ser a chamada, como eu falei, regressão linear. Nesse contexto, eu preciso capturar só dois pontos. No caso aqui foi x1, y1 e x2, y2. Com esses dois pontos, eu posso montar duas equações. Como no total eu tenho dois parâmetros, então eu tenho duas equações e dois parâmetros. Nesse caso aí, ou duas variáveis, né? Eu consigo então calcular os parâmetros A e B em função somente dos pontos que eu coletei. Com isso, eu consigo achar a minha função linear que representa o meu fenômeno. No caso aqui, eu estou chamando de t igual a vezes a hora mais b. Mas e nos outros momentos? Quando você tem, por exemplo, entre as horas 30 minutos, 40 minutos ou até mesmo segundos,
O erro é grande, mas ele é aceitável. Mas vamos supor que você decida aumentar a precisão. Ou seja, você não quer somente uma função linear. Você quer, por exemplo, uma função quadrática com mais parâmetros, como essa daqui, ax2 mais bx mais c. No caso dessa função, ela tem 3 parâmetros, que é o contrário da função linear, que só tem 2 parâmetros. No caso desse aqui tem 3. Então, ao invés de usar a função linear, você decide usar uma função quadrática. Mas para usar essa função quadrática, você vai precisar de 3 pontos de temperatura. 3 pontos de hora, cada um correspondente a 3 pontos de temperatura, 3 valores de temperatura. Eu posso representar, então, essa função quadrática, esse polinômio de segundo grau, por essa função aqui. T de H, ou T de hora, é igual a H ao quadrado mais BH mais C, onde eu tenho, então, 3 parâmetros desconhecidos, o A, o B e o C. O que levaria a um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, porque para resolver eu teria que pegar 3 pontos. No caso aqui foi o x1, y1, x2, y2, x3, y3, com 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas são o A, o B e o C. Eu consigo então resolver esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas e achar quais são os parâmetros A, B e C que vão formar essa parábola. Resolvendo esse sistema, como eu falei, você encontra esses 3 parâmetros. E aí, ao invés de eu ter uma função linear, eu vou ter uma função parabólica. Ela também tem erros, mas bem menos do que a função linear. Ela se adequa mais ao fenômeno. Então, você aproxima os seus dados por uma função parabólica. Mas vamos supor que você quer ainda mais precisão ainda. Então você decide representar seus dados por uma função cúbica, ou seja, você adiciona mais um parâmetro e eleva ao cubo o primeiro. Então, AH3 mais BH2 mais CH mais D. Isso quer dizer que agora eu tenho 4 variáveis que eu não conheço. Eu vou precisar de um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. E assim por diante. Mas agora vamos supor que você quer mais constantes ainda. Você quer agora, com mais precisão, você quer agora grau 5. Então eu vou precisar aqui de 6 variáveis. E assim sucessivamente. Só que isso pode escalonar. Dependendo do problema, isso aí pode ficar muito grande. Isso aí pode ficar um sistema com muitas variáveis, um sistema com dezenas, centenas, até milhares de variáveis. E aí fica muito complexo para se resolver isso como um simples sistema de substituição de N equações e N incógnitas. Mas existe maneiras de eu resolver um problema com N equações e N incógnitas, mesmo o número de incógnitas seja grande demais? Como então poderá resolver esse sistema com talvez centenas de constantes e variáveis? Olha, vamos supor então que o número de constantes é n igual a 5, ou seja, grau 4, polinômio de grau 4. O que eu vou explicar aqui, você pode estender para grau infinito, tá? Então, eu tenho aí o A, o B, o C e o D e o E que eu não conheço. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente chutar, nós vamos jogar valores aleatórios para as 5 constantes, A, B, C, D e E. E vamos chamar essas constantes agora de pesos, tá? E simbolizá-las por W. Então, ao invés de eu falar A, B, C, D e E, como isso aí vai escalonar, pode ser bastante grande, eu vou chamar então de W1, W2, W3, W4, W5, isso aí pode ir até W1000. E eu vou chutar valores para eles. Supomos então que calculamos o resultado final após os chutes, chutando valores para W1, W2, W3, W4, W5, esse resultado seja 30 para, claro, um determinado valor aqui da entrada de X, certo? Esse valor 30 provavelmente está errado, certo? Porque foi
depende de um chute. Tá. Nesse caso, a nossa função, a TH, que é a hora estimada, que vai ser igual a 30, certo? Mas vamos supor que a gente saiba o valor real, que seja um valor lá diferente, um que a gente chama aqui de delta. Sei lá, esse delta pode ser 25, pode ser 20, ou então 40, alguma coisa que provavelmente é diferente de 30, certo? Aí, o erro então vai ser 30 menos delta, ou TH menos delta. Esse aí é o erro, que pode ser um erro muito grande ou pode ser um erro muito pequeno. Certo? Então, você chuta de novo, chuta novos valores para W. Esses novos valores para W que você chutou, pode ser que gere um valor final, um valor de temperatura maior que 30 ou menor que 30, certo? Mas o mais importante é que ele tem que gerar um valor que faça com que o valor real delta menos o valor dado seja próximo de zero, seja menor que o valor anterior. Vamos supor que o delta real seja 20. Então, se os novos valores que você chutou foi 25, então o resultado aqui do erro vai ser de 5, antes era de 10. Então você aceita esses novos pesos. Mas se for maior, por exemplo, se o TH for 40, 40 menos 20 daria 20, ou seja, aumentou de 10 para 20, e você rejeita. E assim você então vai chutar vários, até que seja próximo de zero e você finalmente aceita os valores de W1, W2, W3, W4, W5 que você chutou e foi o mais próximo de zero que você fez. Então você acertou os pontos que ajustam a curva, certo? Então, essa é a maneira mais, digamos assim, a maneira mais, mais fácil, mais simples de achar tantos parâmetros possíveis para um polinômio desse nível. Aí, nesse ponto, quando a gente acha uns parâmetros que vão levar próximo do valor real, a gente chama que convergiu. Então, a gente diz assim, olha, a função ela convergiu para a função ideal, certo? Então, essa convergência ela é mostrada desse jeito aqui. Então, a gente não vai ser uma reta, como era antes, a função linear, não vai ser uma parábola, mas ela é um polinômio, aqui no caso um polinômio do quarto grau, e foi o polinômio que mais se ajustou à curva, com o menor erro possível, que mais se ajustou a curva ideal, que ninguém sabe ainda qual é, né? Mas se ajustou ao fenômeno. Essa ideia de calcular um fenômeno, no caso aqui a temperatura de um momento, baseado apenas em uma única informação, no caso aqui a hora, é muito simples. Por esse motivo, provavelmente o erro será grande. Mas supomos um outro modelo, cujo fenômeno de interesse, a temperatura, dependa não somente de uma única informação, mas mais de uma, no caso aqui, a umidade relativa do ar. Assim, para simplificar, nosso modelo é linear, mas cada valor de x é uma informação a mais. Aqui, x1 é a hora e x2 é a umidade relativa do ar. Queremos então descobrir qual o peso de cada uma no cálculo final da temperatura. No caso aqui, W1 pondera a hora e W2 pondera a umidade. Se a hora, por exemplo, ela for irrelevante, então W1 vai ser um valor próximo de zero. Se W2 for irrelevante, então W2 será próximo de zero. Mas a soma de W1 e W2 é sempre igual a 1. Mas vamos supor outra combinação de pesos para x1 e x2, separadamente para serem avaliados. Um terceiro peso que pondera a hora x1 e um quarto peso que pondera a umidade x2. A gente então coloca essa outra combinação em uma outra célula. Assim, aqui nessa estrutura, mostrando todas essas combinações possíveis. O peso W1 que pondera a hora x1 e um peso W2 que pondera a umidade x2. Um peso que chamamos de W3 que pondera também a hora x1
e um peso que chamamos de W4, que pondera a umidade X2. Note que todos os pesos que ponderam a hora X1, no caso W1 e W3, saem aqui dessa célula que a gente chama de hora X1. E todos os pesos que ponderam a umidade X2, o W2 e o W4, saem aqui dessa célula que chamamos de umidade X2. Agora temos essas duas possibilidades de combinações das informações hora X1 e umidade X2. A de cima, que usa os pesos W1 e W2, e a de baixo, que usa os pesos W3 e W4. Essas duas combinações podem então ser combinadas para gerar uma temperatura final. No caso, a parte de cima, podemos também atribuir um quinto peso, o W5, e a parte de baixo um sexto peso, W6. A soma da parte de cima com a parte de baixo é a chamada temperatura final, é o resultado final. Essa combinação dos pesos da parte de cima, W1 e W2, com os pesos da parte de baixo, W3 e W4, pode ser representada em uma única expressão, com um peso W5 atribuído para ponderar a parte de cima e um peso W6 para ponderar a parte de baixo. Assim, toda essa combinação de informação X1, que representa a hora, e X2, que representa a umidade, juntamente com os pesos W1, W2, W3, W4, W5 e W6, podem ser representados por essa única expressão aqui abaixo. Toda essa expressão de combinação de pesos e informações pode então ser representada por essa expressão aqui, onde encontrar os valores ideais dos pesos W1, W2, W3, W4, W5 e W6 nos dá o valor também ideal da temperatura para cada valor de X1, que representa a hora, e de X2, que representa a umidade. Essa estrutura, para ser mais precisa, pode ser ampliada. Por exemplo, podemos acrescentar mais uma fonte de informação na entrada, que aqui chamamos de X3. Assim, X3 também pode ser ponderada por dois pesos diferentes aqui, chamados de W6 e W3. Assim, a fonte X1 é associada a dois pesos, W1 e W4. A fonte X2 é associada a dois pesos, W2 e W5, e a nova fonte X3 é associada a outros dois pesos, W3 e W6. Essas três informações, então, podem ser somadas e ponderadas dentro das mesmas células anteriores, a de cima e a de baixo. Para a de cima, nós acrescentamos um terceiro membro, que é o W3 e o X3 da nova fonte, e para a de baixo, um terceiro membro, que é o W6 e o X3 da mesma fonte. Da mesma forma que aumentamos a precisão, aumentando o número de informações de entrada, podemos aumentar a precisão aumentando o número de pesos para a camada do meio. Para isso, podemos acrescentar uma nova célula nessa camada do meio. Nesse caso, ao invés de cada informação de entrada gerar como saída dois pesos, agora cada informação de entrada gera como saída três pesos, porque cada informação, no caso aqui X1, X2 e X3, tem que se conectar com três células da camada do meio. E cada uma dessas células gera uma única saída associada também a um peso. Todas essas três se encontrando para serem somadas na saída final TH. Podemos construir uma estrutura mais compacta dessa rede. Por exemplo, os três vetores de entrada podemos compactá-los em um único vetor de três dimensões. E ajustamos os pesos de saída desses vetores. Da mesma forma, a estrutura anterior, cada dimensão x1, x2 e x3 fornece três pesos cada uma. Esses pesos servem como entrada para cada uma das três células da camada interna. Cada um desses valores da camada interna é multiplicado por um peso de entrada e feito esse somatório aqui. São três somatórios, um para cada célula. Ou seja, o valor de entrada da dimensão x1
é multiplicado na célula de cima pelo peso W1. O valor de entrada da dimensão x2 é multiplicado pelo peso W2 e somado a x1 anterior, W1, x1. E o valor da entrada x3 é multiplicado por um peso W3 e somado a W1x1 mais W2x2. Essa soma vamos chamar de L1 para simplificar. Da mesma forma, a entrada x1 é multiplicada por um outro peso e somado a entrada x2 e x3, que também são ponderadas por pesos específicos. Essa célula vamos chamar de L2. Da mesma forma que definimos as células L1 e L2, definimos aqui a célula L3, que é a soma das mesmas entradas x1, x2 e x3, mas ponderadas por pesos diferentes. Assim, representamos a célula L1 de forma compacta, L2 de forma compacta também e L3 também de forma compacta, todas mantendo os mesmos pesos de entrada e saída. E representamos também L1 e L2 e L3 de forma compacta. Essa estrutura claramente tem três partes. A primeira aqui à esquerda é a chamada camada de entrada. A do meio é chamada de camada escondida. E a terceira é chamada de dados de saída ou camada de saída. Os dados de entrada, agora representados por um único vetor, podem ser ampliados se tivermos mais informações. Nesse caso, o número de pesos que saem de cada camada de informação, no caso aqui x1, x2, x3, x4, x5, continua sendo o mesmo número, 3 pesos para cada célula, que é igual também ao número de células da camada escondida, 3 células. Apenas o número de pesos em cada célula aumenta devido à quantidade de informações de entrada que aumentou. Da mesma forma, o número de células da camada escondida também podemos aumentar. Por exemplo, para 5, aqui chamados de L1, L2, L3, L4 e L5. Então, o número de pesos que pondera cada célula da camada escondida também aumenta, aumentando também o número de entrada para a camada de saída. Como essa estrutura é uma aproximação, podemos então ampliar ela, incluindo mais uma camada interna, onde as células batizamos de M1, M2, M3, M4 e M5. Assim, conectamos as quantidades de pesos necessárias que ponderam as somas L1, L2, L3, L4 e L5. E cada célula de M1 a M5, que é a soma ponderada dos pesos de entrada, gera também um peso que serve de entrada para a próxima camada. No caso aqui, é a camada de saída, que é composta de uma única célula. Fazendo uma análise geral, cada célula da camada de entrada, ou informação de entrada, é ponderada por um peso, que aqui chamamos de W1, e que serve de entrada para a célula L1 da primeira camada escondida. Essa célula L1 da primeira camada escondida é a soma ponderada de cada célula da camada de entrada, ponderada por um peso diferente. Assim, L1 é a soma de W1 ponderando x1 mais W2 ponderando x2, mais um terceiro peso, W3 ponderando x3, mais um quarto peso, W4 ponderando x4, mais um quinto peso, W5 ponderando x5, mais um sexto peso, x6 ponderando x6. Vamos então mostrar essa soma de ponderações de pesos de uma maneira mais formal, como um somatório. Aqui, L1 é o somatório de 6 ponderações de WI vezes XI, onde os pesos W variam de 1 a 6 e as informações X variam também de 1 a 6. A mesma ideia a gente leva para L2, a segunda célula da primeira camada escondida. Aqui, L2 também é a soma das ponderações das mesmas células da camada de entrada, as informações X1 a X6. Mas, no caso aqui, os pesos que ponderam X1 a X6 são novos pesos, pois não podem ser os mesmos de L1. Então, eles vão de X7 a X12. Igualmente, as mesmas células ou informações de entrada X1 a X6 servem de entrada para a célula L3, só que ponderadas por novos pesos que vão de W3 a W18. Igualmente, as informações de entrada X1 a X6 são somas ponderadas para a entrada L4, só que aqui ponderadas por novos pesos, que vão de W19 a W24. Igualmente, as 6 informações de entrada X1 a X6 servem de entrada para a soma ponderada da célula L5,
Só que aqui os novos pesos vão de W25 a W30. Concluímos aqui que precisamos então de 30 pesos para ponderar as 6 informações de entrada para a primeira camada escondida. E o que é feito com a soma ponderada da célula L1? Para que ela serve? O valor da soma ponderada de L1 serve então de informação de entrada para a próxima camada escondida, que vai de M1 a M5. Aqui, L1 é a entrada para M1, M2, M3, M4 e M5, assim como L2 é a entrada para todas as 5 células da segunda camada escondida. L3 é a terceira soma ponderada da primeira camada escondida e que serve de entrada para todas as 5 células da segunda camada escondida. Da mesma forma, L4, que é a soma ponderada das entradas da primeira camada escondida, ela serve como entrada para todas as células da segunda camada escondida. E, finalmente, L5, que é a soma ponderada das entradas da primeira camada escondida, ela serve de entrada para todas as células da segunda camada escondida. Assim, cada uma das células da primeira camada escondida serve de entrada para cada uma das células da segunda camada escondida, assim como ocorreu entre a camada de entrada e a primeira camada escondida, que acabamos de ver. No caso específico aqui da célula M1 da segunda camada escondida, como ocorreu igualmente na primeira célula L1 da primeira camada escondida, aqui M1 é a soma de cada camada de entrada da primeira camada escondida, L1 a L5, ponderadas por novos pesos, que aqui vão de W31 a W35. Começa em 31 porque o último peso usado na camada anterior foi W30. Também essa soma ponderada pode ser apresentada de maneira formal, como um somatório, onde cada entrada LJ vinda da primeira camada escondida é ponderada por um peso WI. Aqui LJ varia de L1 a L5 e WI varia de W31 a W35. Da mesma forma, a segunda célula M2 da segunda camada escondida é a soma ponderada das mesmas entradas L1 e L5, mas ponderadas por novos pesos que vão de W36 a W40. Da mesma maneira, a terceira célula M3 da segunda camada escondida é a soma ponderada das mesmas entradas L1 e L5 da camada anterior, mas ponderadas por novos pesos que agora vão de W41 a W45. Também a quarta célula M4 da segunda camada escondida é a soma ponderada das mesmas entradas L1 a L5 da camada anterior, mas ponderadas por 5 novos pesos, que vão de W46 a W50. Finalmente, a quinta célula M5 dessa segunda camada escondida é a soma ponderada das mesmas entradas L1 a L5 da camada anterior, mas ponderadas por 5 novos pesos, que vão de W51 a W55. Cada uma dessas 5 células, esses 5 somatórios M1 a M5, que sai dessa segunda camada escondida, serve agora como entrada para a próxima camada, a camada de saída do sistema de previsão de temperatura, que aqui possui apenas uma única célula. O sinal final, que sai da última camada, chamado aqui de T de temperatura, é então a soma ponderada de cada sinal de entrada, onde as entradas são os sinais M1 e M5, mas ponderados por 5 novos pesos finais que vão de W56 a W60, totalizando agora 60 pesos diferentes no sistema como um todo. Aqui também essa soma ponderada pode ser exibida de maneira mais formal, como somatório de WI, que vão de 56 a 60, vezes MJ, que vão de 1 a 5. Então, o sinal T depende das entradas M1 e M5 e dos pesos de W56 a W60, assim como a segunda camada escondida depende dos sinais da primeira camada escondida e dos pesos que vão de W31 a W55. E essa primeira camada escondida depende dos sinais de entrada X1 a X6 e dos pesos que vão de W1 a W30. Podemos então dizer que T depende de M, que depende de L, que depende de X
e T também depende de todos os pesos. Assim, o sistema de previsão de temperatura aqui pode ser visto como uma função que depende da soma de entrada de todos os valores x1 a xc e de todos os 60 pesos que devem ser ajustados. Quanto mais ajustados forem esses 60 pesos, mais precisão teremos para determinar a temperatura T em função das informações de entrada xi. Como ajustar esses pesos de modo que o erro entre a temperatura T real e a temperatura encontrada ou estimada seja o menor erro possível, é um tópico para a próxima aula.